Hoje o vídeo é sobre maternidade. Como a gente se programa quando a gente tem filho, né, para fazer alguma coisa e tem dias que dá tudo errado. Hoje eu me programei para fazer um vlog, porque no meu canal eu também quero trazer vlogs, quero falar também sobre maternidade. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre o que eu quero trazer no meu canal, porque também não quero trazer só o autoconhecimento, só essa parte. Eu quero trazer um pouco de mim, né? E eu sou mãe. E aí hoje eu me programei para fazer um vlog. Eu acordei 5h50 e aí eu até gravei a introdução do vlog, falando que eu ia gravar uma manhã, só que aconteceu tudo errado e aí eu desisti de gravar o vlog. Vou ver se eu consigo gravar sexta-feira, que vai estar mais tranquilo. Hoje eu tinha que lavar o banheiro das meninas. Aí é uma correria para lavar o banheiro, né? Porque tem uma Sara de 10 meses e aí depois que ela acorda, eu não posso lavar um banheiro com ela ali. Porque ela mexe em tudo, ela pode ir para as tomadas, mesmo que tenha tampa, ela tenta se levantar e às vezes cai. E aí eu tenho que fazer essas tarefas mais complicadas, essas missões mais complicadas quando ela está dormindo. E aí eu resolvi logo, eu acordei cedo para mim fazer uma meditação. Eu fiz a meditação, só que aí quando eu estava começando a meditação, a Sofia, que é a minha filha mais velha, acordou. Aí ela ainda estava com sono, era 6h10 ou 6h15, aí ela pediu para mim colocar ela para dormir de novo, colocar ela na cama de novo, aí eu fui com ela. Aí eu ia gravar a meditação, né, um pouco eu meditando, aí já desisti, porque eu fui com ela, aí quando eu voltei já era quase 7 horas. Aí mesmo assim eu meditei. Aí quando a Sofia acordou, que eu demorei muito com a Sofia, quando eu voltei eu já tinha desistido de gravar. Porque eu sabia que eu ia lavar o banheiro, lavar meu cabelo. A casa está muito bagunçada, eu tenho que colocar as coisas no lugar, muita coisa no lugar. Tenho que já estender muita roupa, tinha muita roupa já na máquina, tinha ligado a máquina e estender muita roupa. E não ia dar certo eu gravar, porque demora um pouco para posicionar o celular. Pode? Deixa o like e se inscreva no canal. E aí, demora, eu não tenho tripé, aí eu fico procurando, eu coloco em cima de uma caixa, coloco em cima de um negócio e não dá, às vezes não dá certo, a imagem fica ruim. Depois vou ver se eu consigo comprar um tripé no próximo mês, para melhorar. E aí eu disse, não, eu vou desistir, não vou gravar. E aí eu já fiquei, assim, bem impaciente, mas eu lembrei, é tudo no tempo de Deus. Se não é para gravar agora, não dá. Também eu não quero transmitir uma maternidade perfeita. Aí eu acordei tudo. Eu até tinha pensado no título já que ia ser uma manhã silenciosa, meditação. Só que não teve nada de silêncio, nem meditação. A meditação teve, né? A Sara chorou, eu fui dar mamar. Aí quase não volta, a Sara dormiu de novo, porque a Sara dormiu muito tarde ontem. Porque as meninas dormem no horário de 8 horas até 8h30. Era um vlog pra ser, né? Uma manhã silenciosa, não sei o que. Não aconteceu nada, assim, já é 9h30. Então eu fico pensando assim, como é caótica a maternidade, como é... Assim, porque se eu não tivesse filho, isso que eu planejei, eu tinha, né, talvez executado. Se eu não tivesse as meninas, se eu tivesse planejado esse vídeo, a minha rotina de manhã, a meditação, o meu treino, depois o meu café. Só que eu tinha as meninas, então eu parei muito. E aí eu vi que não dava mais tempo eu gravar. Mas ao mesmo tempo eu penso como eu sou grata por ter a minha vida, ter as minhas filhas. Então, eu não queria não ter as minhas filhas e gravar. Eu amo ter as minhas filhas. Eu amo a maternidade. Eu acho que das coisas mais... Não foi no automático, assim, a decisão que foi do meu coração. Que eu falo assim do automático é porque você já nasce, aí tem que trabalhar, uns querem dizer que você vai ser... Tem que estudar, eu sei que tem que estudar, não estou dizendo que ninguém precisa estudar, mas é muitas regras, muitas coisas que a gente tem que fazer e a gente vai só fazendo, só engolindo, sendo engolida por aquilo. E a maternidade foi uma escolha. Eu desde criança que eu sempre falei que eu ia ser mãe de 3 crianças, que ia ser uma atrás da outra, os três crescer junto. E eu acho que tanto eu falar isso, eu fui ser babá e cuidei de 3 crianças aqui. Um tinha 1 ano, o outro 2 anos e o outro 3 anos, uma atrás da outra. E eu vi, quando eu cheguei nessa casa para trabalhar, a primeira já tinha 1 ano e depois eu vi os outros nascer e eu cuidei até eles fazer
Até a mais nova fazia, acho que 10 anos, que eu fiquei lá 10 anos. Mas agora já tô meio que desistindo, né? Eu só quero só... Eu acho que talvez eu vou querer só mesmo essas duas. Assim, que é um trabalho mental muito grande. Um trabalho mental, assim... A maternidade, ela lhe salva de muita coisa, do egoísmo. Ela melhora você, assim, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse essas crianças, eu não seria o que eu sou hoje. Eu tô falando de, assim, de mentalidade. Eu não tinha talvez passado por esse autoconhecimento que eu passei, que eu tô passando. Eu não tinha esse olhar para dentro, esse olhar que eu olho por mim. Ou então talvez eu tivesse tido, mas tivesse demorado muito para minha personalidade. Eu tenho uma personalidade um pouco egoísta, só que eu não percebia, não percebia, assim, nunca ninguém chegou para dizer assim, ai, tu é muito egoísta. Não, mas me analisando eu percebo que eu sou assim, eu tenho traços egoístas, eu sou impaciente, eu sou intolerante, eu sou controladora. E a maternidade, ela me ajuda a melhorar isso, me ajuda não é engolir isso, é tipo, eu tenho que engolir isso, não, me mostra que agir desse jeito não é legal, não é bom pra mim, né? Nem para as pessoas que eu amo. Não tô falando nem só com as minhas filhas, de não ser egoísta só com elas, mas só que ser egoísta com as pessoas, os vizinhos, as pessoas da rua, não, melhora em mim um todo, assim. Eu trabalho esse ponto que eu tenho que trabalhar, essa falta de paciência, essa minha impaciência, a minha irritabilidade. Eu sou muito irritada, assim. Pode parecer que eu já ouvi as pessoas dizendo, mas tu parece ser tão calminha. Só que eu acho que é pelo meu temperamento. Meu temperamento é melancólico, então a gente parece ser mais calmo. Só que a gente explode, assim. A gente quando tá com raiva, a gente explode. Eu era do tipo de pessoa, e às vezes ainda faço, mas eu me controlo ao máximo, de explodir, dizer coisas que me arrependo, entendeu? Me arrependo. E na maternidade eu percebo que eu melhorei muito isso, de não falar tudo que eu penso, de não explodir no outro, de ter paciência, de ter de trabalhar. Você aprende a não transferir coisas que são suas para as crianças. Às vezes eu gero uma expectativa que não é das minhas filhas, que elas não têm capacidade de atender aquilo, e depois eu me frustro. Eu trabalho muito, eu trabalho muito isso, eu vou atrás, eu estudo muito sobre ser mãe, porque eu acho que tinha que ter, pelo menos assim, 1 ano você estudando como ser uma mãe melhor, como ser uma mãe, né, que não... É claro que você não vai ficar só, sou mãe, mas para você não descontar, porque as crianças, elas vão revelar o que, assim, eu percebo que as crianças revelam o que existe pior em você, dentro de você. Ela vai botar pra fora. As crianças, elas têm esse poder de colocar o que tem ruim ali dentro de você e você colocar pra fora. Pra você ver que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar aquilo. Se toda vida que a criança faz uma coisa, é que você precisa melhorar, que aquilo ali não tá resolvido dentro de você, que eu tenho muita impaciência com choro. E aí a Sofia chora, ela é melancólica também, que nem eu. O temperamento dela é melancólico, então uma criança melancólica, ela chora muito, muito mesmo. E aí ela chora e às vezes mas aí eu já entendo, eu sei que é do temperamento dela e eu sei que ela é uma criança e que ela vai chorar, que tá tudo bem, que eu não vou, vai ter coisas que eu vou poder atender, mas vai ter coisas que eu não posso fazer, que eu não posso ceder vontades. E também não vou querer calar o choro dela a todo custo. E a não ser que ela esteja incomodando muito, aí não é calar, mas eu vá pro seu quarto, meu filho, chorar lá, porque ele tá incomodando. Se tá chorando alto, mas ela não é nem criança de chorar alto, ela não é uma criança que chora alto, mas qualquer coisa ela chora, assim, porque já é do temperamento dela, uma coisa dá errado e os olhos dela já enchem de lágrimas e ela já começa a chorar. E eu já aprendi, eu acho que dessa parte do choro eu já melhorei muito, muito, assim, de 100% eu acho que eu já melhorei 80%. Mas aí eu fiquei pensando que
como eu amo ter as minhas filhas, um dia isso já foi um sonho, essas meninas. Ficar em casa com as minhas filhas em tempo integral, eu mesmo cuidando delas, sem elas estar em creche ou sem ter que ter outra pessoa, também já foi um sonho, cuidar delas. Eu mesmo estar com elas. Já foi um sonho lá atrás também, ter uma casa assim. Então, às vezes a gente, ai meu Deus, estou engolida pela rotina, pela maternidade, engolida por tudo, não consigo fazer nada por mim. Mas a gente esquece de viver o presente, né? Esquece de pensar assim, isso tudo que eu estou vivendo hoje já foi um sonho. Eu já sonhei tudo isso. Ou é um sonho de outra menina, de uma pessoa, né, que não tem filho, é um sonho ter duas meninas ou ter duas crianças e estar em casa cuidando dessas crianças e ter uma casa igual a minha. Não é aquele negócio de gratiluz, mas eu sou grata e aí eu aprendo que se fosse há uns 4 anos atrás, não, eu estaria irritadíssima com essa casa toda bagunçada. A menina que demorou muito para dormir, eu teria gritado. Hoje eu já teria surtado talvez umas 3 vezes com a Sofia, que é a mais velha, né? Que a outra é pequenininha, né? Aquela fase bebezinho. Então, eu já teria surtado, já teria... Assim, se eu tivesse sido mãe há um tempo atrás, porque desde que eu tive a Sofia, que eu tento melhorar, né? Tipo, a Sofia tem 5 anos, então já faz 5 anos que eu tento ser uma mãe melhor. Ser uma pessoa melhor para poder ser uma mãe boa. Então, acho que só por isso que eu tive filho agora, porque eu não estava pronta para ter filho com 20 e poucos anos. Eu não ia ter essa maturidade que eu tenho agora para educar essas meninas. Eu ia ser super imatura e não ia ter paciência com as minhas filhas e não ia colher frutos daqui a um tempo, né? Uma convivência boa, um elo saudável. É claro que talvez vai existir traumas lá no futuro, porque a gente é humano, né? A gente erra. Mas tudo que eu posso, assim, para não fazer de errado na maternidade. Tanto na parte, não estou falando aqui só de acolher os sentimentos das meninas e respeitar as meninas. Estou falando também da permissividade, né? Não, porque são crianças, pode fazer tudo, também não pode fazer tudo. Não gosto da educação permissiva. Por isso que às vezes eu sofro, porque eu sou controladora e quando eu vejo que está ali liberando mais um pouquinho, eu já sou muito rígida. Às vezes eu percebo que sou muito rígida com a Sofia, né? Principalmente, que é a maior, que a outra é pequena. E isso eu também tento me libertar um pouco, mas também não quero deixar ela solta, sem limites. Ela é criança, ela pode fazer isso. Ela é criança, ela pode mexer. Chegar na casa de alguém e tá mexendo em tudo. Não pode, ela é uma criança, mas ela tem limites. E aí, isso é tanta coisa na maternidade. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. Assim, se Deus não tivesse me dado essas crianças, se eu não tivesse essas crianças, eu acho que eu não teria evoluído tanto, não sabia o que eu sei hoje, assim. Eu não tinha trabalhado tanto a minha alma, a minha cabeça, do jeito, coisas que eu sei que eu sou melhor hoje, que eu curei em mim hoje, que foi graças à maternidade. E eu tenho certeza que se eu não tivesse essas meninas, eu ainda estaria no automático, vivendo aí, perambulando, fazendo só coisas que não fosse, não fizesse sentido para mim, mas fizesse sentido para o mundo, fizesse tipo assim, coisas que não agregassem a mim, nem a minha alma, nem a minha vida, nem melhor, eu não teria melhorado em nada se não fosse as minhas, eu ainda continuaria do mesmo jeito. Então eu tenho certeza que Deus me deu elas para poder elas testar a minha. Agora tu tem que trabalhar isso, tu é muito isso, então agora tu tem que melhorar isso. Então cada vez mais eu sei que vai melhorando. Eu sei que também as meninas vão crescendo e vai melhorando isso, né? Então, assim, sou grata. Eu não fiz o vlog, só fiz a introdução, não consegui, porque eu fui lavar banheiro, eu fui fazer o meu café, eu fui dar lanche para a Sofia, eu fui estender roupa, eu lavei meu cabelo, que demora também um pouco, né? E a Sara já chamou de novo para mamar, porque ela ainda não acordou, porque dormiu tarde, ela já mamou 2 vezes, só agora de manhã. Aí eu vou fazer almoço, aí eu tenho medo de não dar tempo, aí ficar neurótica, assim, que o almoço não dá tempo atrás, a Sofia não pode atrasar, né, porque é a escola. E aí eu vou ver se eu consigo gravar um
um vlog sexta-feira. Se tudo tiver mais sobre o controle, tiver mais. Aí eu vejo se eu consigo gravar um vlog sexta-feira. Enquanto a Sara tá dormindo, e vou, depois que ela acordar, e pronto. Então eu vou logo gravar aqui. Então é isso, eu gravei mais só pra não ficar sem gravar nada essa semana. E também para falar sobre a maternidade, né? Um pouquinho sobre maternidade. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!